Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Prazer, meu nome é Ronaldo, sejam bem-vindos ao canal Evangeliza Aí. Como vocês percebem, esse canal aqui é um novo, nosso primeiro vídeo. Então, que vocês possam estar já dando seu like, se inscrevendo nesse canal e já divulgando aí para os seus parentes, seus amigos, para todas as pessoas que você puder, gente. Divulga, pode divulgar, não tem medo não, porque falar de Jesus é algo maravilhoso. Falar do nosso Rei, do nosso Deus, aquele que transforma e que muda a nossa vida é um privilégio grande. Como diz Pedro, né, quando Jesus ele pergunta se eles também iam me abandonar, e ele fala para onde nós iremos, porque só tu tens palavras de vida eterna. Ou seja, só o nosso Deus tem palavras de vida eterna. E é sobre essa palavra que nós iremos transmitir no decorrer dos vídeos que nós iremos postar todo sábado. Então, aguarde. O primeiro vídeo então que eu queria trazer e mostrar a vocês tem um conteúdo, digamos, que é necessário, mas pouco falado, que é como pregar o Evangelho. Para fazer esse vídeo, na verdade, há um tempo eu já estava observando que tinha muitos métodos de evangelismo. Como você pode ver aí no YouTube, tem muitos métodos e tem outros também que eu recomendo. Como recomendo a vocês, André Pode Crer, eu vou deixar o link aqui embaixo. E outras pessoas também que passam métodos maravilhosos de evangelismo, você pode usar no seu dia a dia para trazer o evangelho a alguém, para transmitir a palavra a alguém. Mas algo que eu vi, uma necessidade que as pessoas não estão passando, é como pregar o evangelho. Uma coisa é você ter um método, mas agora como você pode fazer, como você tem de agir para chegar na pessoa para usar esse método, para usar esse evangelismo, para transmitir a palavra do Senhor. É sobre isso que eu quero falar com vocês nesse vídeo. Então, eu classifiquei aqui da ordem, né, de terceiro a primeiro, sobre digamos, o menos importante, certo? Digamos assim, porque não é, na verdade os três são importantes, nenhum aqui tira essa importância, mas temos ordem de prioridades. E o terceiro ele se classifica como usar as palavras corretas. Como pregar o Evangelho? Use as palavras corretas. Lá em Atos, capítulo 17, a partir do versículo 19, vai dizer assim: e tomando-o levaram ao Areópago, dizendo: poderemos nós saber que nova doutrina é essa de que falas? Pois coisas estranhas nos trazes aos ouvidos. Queremos, pois, saber o que vem a ser isso. Pois todos os atenienses e estrangeiros residentes de nenhuma outra coisa se ocupavam, senão de dizer e ouvir alguma novidade. E estando Paulo no meio do Areópago, disse: varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos. Porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. Ou seja, aquele ao qual que eles não conheciam, que eles não faziam ideia, mas só estavam adorando por adorar, Paulo estava anunciando. Ou seja, eles usam uma estratégia. Ele não saiu dizendo: galera, vocês estão cheios de demônio ali, de Satanás, vai cair por terra, não sei o que. Não, mas ele usou as palavras corretas. Primeiramente, ele soube observar, e logo depois ele utilizou do meio em que ele estava, dos altares que eram levantados lá na cidade de Atenas, porque era uma cidade em que havia uma adoração uma adoração de deuses muito grande, e ele usou isso para transmitir o evangelho do reino, para transmitir a palavra do Senhor. Ou seja, o que eu creio que o Senhor quer falar conosco através dessa mensagem, nós devemos saber utilizar as nossas palavras. Porque durante o nosso dia a dia, nós nos relacionamos com pessoas de diferentes grupos sociais, com pessoas com diferentes, digamos assim, com diferentes vertentes familiares. Uma pessoa pode ter vindo de uma linhagem sofrida, de uma vida sofrida, outra com uma vida, digamos, mais bacana. Isso tudo dá um efeito diferente em cada pessoa. E seja no seu linguajar, seja nas suas ações, seja de alguma maneira, isso traz sim um efeito, isso traz sim uma influência. Porque os contextos sociais, o contexto familiar influenciam muito. Então, eu quero que vocês me entendam que isso é algo que nós vemos, nós observamos que influencia. E quando você chegar em diferentes pessoas, sabe transmitir o Evangelho, sendo o Evangelho puro, santo e genuíno, mas sabe transmitir ele de uma maneira que a pessoa possa compreender. Você não vai chegar, um exemplo, você não vai chegar para uma pessoa lá na sua rua, no seu bairro, as pessoas estão do seu lado, você vai transmitir uma palavra e logo depois você vai transmitir a mesma linguagem, da mesma forma, para um médico ou para alguém dessa forma. Na verdade, tem um jeito, tem uma estratégia para cada um. Na verdade, você pode até transmitir a mesma palavra, a mesma coisa, mas Deus ele dá uma estratégia. Ele quer que você use essa estratégia. Ou seja, utilize essas palavras da maneira correta. Sabe utilizar.
Você pode, como eu falei, voltando a repetir, você pode falar da mesma maneira para todos. Mas se você quiser que o Evangelho chegue de uma maneira que as pessoas entendam melhor, você quer que o Evangelho chegue aos corações e verdadeiramente entre, seja uma semente a ser guardada e depois crescer e dar frutos, transmita a sua palavra correta. Se for para falar de uma maneira, digamos, uma gíria local, para que as pessoas possam compreender quem é Jesus, faça. Para que elas conheçam o Evangelho, faça. Porque como Paulo vai dizer lá em Coríntios, ele se fez de grego para os gregos, ele fez de tudo em todos, para que possivelmente ele pudesse ganhar alguns. Ou seja, ele diante dos judeus, ele transmitia a linguagem judaica, as questões judaicas, mas diante dos gentios ele transmitia algo totalmente diferente, levando desde o início a palavra, afirmando sobre Jesus, sobre a sua ressurreição e sobre o seu reino. Então nós devemos utilizar, sim, as palavras corretas. Essa é a estratégia de Deus para nós. E a segunda coisa é, use as suas ações. Seja, lá em Atos 11:26 vai falar um pouco sobre isso. E sucedeu que todo um ano se reuniam naquela igreja e ensinaram muita gente. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados de cristãos. Ou seja, nessa passagem fala sobre os cristãos de Antioquia. Creio que muitos de vocês conhecem, estão assistindo esse vídeo. Eles foram um dos primeiros a receber o Evangelho fora daquela região da Judéia e da Samaria, da região de Jerusalém, da região do povo de Israel. E quando eles ouviram a palavra, eles foram transformados de tal forma que lá foi a primeira vez que eles foram chamados de cristãos. E o que é ser cristão? É ser um pequeno Cristo, é ser uma cópia de Jesus. Ou seja, quando nós refletimos o Evangelho através das nossas ações, nós pregamos esse Evangelho às pessoas. Porque tem muitas pessoas que estão ao nosso redor que não irão ler a Bíblia. Mas a Bíblia que elas irão ler, que elas estão tendo a oportunidade de ler, é a minha e a sua vida. Ou seja, faça a sua vida uma carta lida do Evangelho. Transmita o Evangelho através das suas ações, através das suas atitudes. Verdadeiramente faça como Jesus. Jesus, ele surpreendia a todos. Ele fazia o que ninguém fazia. Ele amava enquanto todos estavam levantando pedras para apedrejar. Ele transmitia perdão enquanto todos estavam imaginando um discurso de ódio. Então faça como Jesus fez. Verdadeiramente traga um constrangimento de amor, um constrangimento do Evangelho às pessoas, mostrando a elas que elas têm importância, mostrando para elas a diferença que Jesus dá às pessoas, mostrando que elas têm valor, mostrando que Ele morreu na cruz, Ele lhes deu o direito de serem chamados filhos de Deus, se assim eles escolherem se entregarem e ver esse Evangelho. Mas elas só podem ter esse desejo e viver isso se elas ouvirem. E uma das maneiras delas ouvirem, delas verem esse Evangelho vivo e pregado, é através das suas ações. Então vamos lá, o primeiro e o mais importante, que sim, esse eu considero como o mais importante, porque sem ele nada nós poderemos fazer. Nós não poderemos usar o Evangelho com as nossas palavras, nós não podemos usar o Evangelho com as nossas ações, porque esse fala exatamente sobre nós sermos totalmente dependentes do Espírito Santo. E a passagem que eu trago a vocês está lá em Jeremias, capítulo 1, do versículo 5 ao 8, que vai dizer assim: Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Então disse eu: Ah, Senhor Jeová, eis que eu não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse: Não digas, eu sou uma criança, porque onde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo, para te livrar, diz o Senhor. Ou seja, quando nós dependemos do Espírito Santo, mesmo nós tendo fraquezas, mesmo nós tendo alguma vergonha, mesmo nós não tendo uma certa coragem, o Espírito Santo, ele é aquele que aperfeiçoa o seu poder na nossa fraqueza. E na verdade, quem faz tudo isso não somos nós, quem transmite esse Evangelho, quem convence não somos nós somos apenas porta-vozes de um Deus que quer clamar ao mundo o seu amor, que quer anunciar ao mundo a sua boa vontade. Então, quando nós dependemos desse Espírito, quando nós dependemos do Senhor, Ele nos usa, Ele aperfeiçoa o seu poder na nossa fraqueza, Ele fala em nós e através de nós, e o seu Evangelho é transmitido, e o seu Evangelho é pregado. Não tenha medo, não se acovarde, mesmo você já passou por situações em que você foi confrontado, em que você estava diante de pessoas que não criam de forma nenhuma e que às vezes até ofenderam você. Não se preocupe, o Senhor lhe aperfeiçoa o poder na fraqueza. Nosso trabalho no Senhor não é vão, como diz lá em 1 Coríntios capítulo 15. Então, saiba, dependa totalmente, porque quando nós dependemos do Espírito Santo é a melhor coisa.
Ele nos usa, Ele nos dá direção, Ele fala através de nós, sabe? Quero compartilhar um testemunho com vocês. E um belo dia, enquanto eu estava na biblioteca, estava orando, lendo a Bíblia, e veio uma moça, estava procurando uns livros, e eu comecei a evangelizá-la, comecei a falar do evangelho para ela. Isso é um evangelismo bem simples, que é o evangelismo do papel, creio que vocês conhecem, que ele se forma em uma cruz. Creio que no link do André Pode Crer, que eu deixei embaixo, vocês podem ver, que ele faz também. E eu fiz isso, e ela simplesmente falou que aquilo que eu tinha transmitido a ela era exatamente aquilo que ela estava passando e estava pensando durante uns dias para lá, durante uns dias até aquele tempo. Ou seja, o Senhor, Ele usa, o Senhor, Ele fala, só dependa dEle, confie nele, o busque, porque Ele quer lhe usar, Ele quer fazer grandes coisas em você através de você, e que no nome de Jesus, você possa usar isso, usar essas palavras, usar as suas ações, saber chegar às pessoas de uma maneira certa, para que assim o nome do Senhor seja glorificado e o Espírito Santo venha convencer do pecado, da justiça e do juízo, e venha sim levar e agariar mais filhos à casa do Pai, e que você possa ser participante disso, porque uma das melhores coisas que podemos fazer é obedecer o ID do Senhor e conhecê-lo e fazê-lo conhecido. Amém? Então galera, obrigado aí, que Deus abençoe vocês, valeu!